Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Podcast de Política nos Is, após uma pausa de verão, estamos de volta, eu próprio, Júlio Almeida, com o painel de comentadores, Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Viva, cumprimento ambos, espero que estejam revigorados, quem esteve de férias. No arranque do episódio 22 não podemos deixar de referir os incêndios florestais, 250 mil hectares de área ardida, 3% do território, 1/4 do milhão de hectares consumido pelo fogo em toda a União Europeia. Portugal e Espanha representam 2/3 da área ardida. O fogo de Arganil, que lavrou 12 dias, foi o maior desde que há registros em área ardida, mais de 60 mil hectares. O primeiro-ministro Luís Montenegro foi à Comissão Permanente dar esclarecimentos, um debate requerido pelo Chega e pelo PCP. Estivemos sempre ao leme no combate aos fogos. É falsa a ideia de que não houve prevenção. Dias de severidade extrema também atribuídos para esta onda de incêndios florestais, esta tragédia. Politicamente, começo pelo Bruno. Viva, o governo sai chamuscado, sai queimado desta tragédia, como referi há pouco, com vidas humanas perdidas, com enormes extensões de floresta, biodiversidade, bens, também propriedades afetadas? Cumprimentar aqueles que nos ouvem e saudar o nosso regresso depois da pausa de férias. O governo acaba sempre por ser chamuscado, seja qual seja o governo, sai sempre chamuscado destes períodos. Ao menos não foi como em 2017, o incêndio de Mira, nomeadamente, que foi muito agressivo em termos de empresas e pessoas. Mas é um flagelo ano após ano. Quer dizer, o tempo dos políticos, e eu tenho esta perspectiva, o tempo dos políticos passou para decidir isto. É entregar isto a quem saiba no terreno de prevenção, efetivamente, e de combate a incêndios. Porque andamos ano após ano a ter incêndios cada vez maiores. É um flagelo, as pessoas perdem os bens, as pessoas perdem vidas, as pessoas... É uma angústia para toda a gente, não podem ir trabalhar porque têm que estar a salvaguardar os seus bens. É um flagelo recorrente. As alterações climáticas estão aí, não podemos negar que elas não existem. As temperaturas serão cada vez mais altas. Estes verões extremos continuarão a existir. Entregue-se isto e não vale a pena andarem no Parlamento a tentar ver coordenações e não coordenações. Porque o ano passado o Primeiro-Ministro foi ao terreno num barco tentar um resgate, ver o teatro de operações de um resgate. Foi criticado. Este ano, porque foi de férias e não estava no teatro de operações a apagar fogos, como fez o André Ventura, que o ateou e depois teve que o apagar para fazer a filmagem. Quer dizer, decidamos. Eu não quero um político no teatro de operações. Eu quero um político na retaguarda dos técnicos que estão e que sabem da coisa. Os técnicos têm efetivamente de ter poder e capacidade de decisão e intervenção para poder tratar disto. Os políticos têm que estar na retaguarda e dar as condições para que os técnicos efetuem o seu trabalho. O governo acaba por ser ligeiramente chamuscado disto, é a minha perspectiva, porque foi muito incêndio, numa extensão muito grande, mas nesta fase é entregar aos técnicos e um pacto de regime. Aquilo que se veicula, que a AD e o PS estarão a tentar entregar a uma comissão externa, mais técnica, para tentar tratar desta prevenção. Eu concordo com isso. Não é questões de comissões parlamentares e menos comissões parlamentares que vão tentar fazer o fogo de artifício e o teatro parlamentar para depois dar uns cenários bonitos na comunicação social. Não, isto tem que ser tratado
verdadeiramente por quem sabe da matéria e por quem pode ajudar a resolver ou pelo menos a minimizar esta matéria, porque tem sido um flagelo demasiado grande para um país e em comparação com os outros países europeus, nós somos ainda mais flagelo. Também tem um pouco a ver com a gestão do nosso território e dos terrenos agrícolas e dos terrenos florestais e das limpezas, mas isso era uma matéria para um podcast só. Rui, meios de combate e prevenção é sempre uma angústia de verão, os incêndios florestais. A floresta é um setor económico muito interessante para o país, pujante, como se sabe, com muito potencial, muitos interesses também. Sim, aliás, é o setor da floresta e por cadência é o setor também da proteção, chamemos assim, da proteção civil e, portanto, do combate aos incêndios. Também é todo ele um lobby e um negócio rentável, como sabemos. Aliás, esteve na discussão ainda agora o fornecimento dos aviões e no atraso nesse fornecimento de aviões, e aí eu concordo até com alguns autarcas e com alguns governantes, ou ex-governantes no caso, que já defenderam a aquisição por parte do Estado de uma frota que não esteja dependente de privados e de concessões que façam para este tipo de serviço, porque já vimos repetidamente esta situação a acontecer. E o repetidamente é não só com estes atrasos de fornecimentos e coisas que não funcionam, e também podemos ir depois às comunicações e tudo e mais alguma coisa, como aconteceu em Pedrógão, como bem nos lembramos, mas repetidamente também, isto, digamos que é uma tragédia já pré-anunciada todos os anos, quase que nós ficamos a rezar para que seja uma tragédia um bocadinho menor do que aquela que poderá ser, porque sabemos que ela vai acontecer, e isto tem muitos culpados, não só da indústria da floresta, não só da indústria do combate aos incêndios, mas também daquilo que é o papel dos nossos governantes, por exemplo, e o papel que as pessoas têm que ter, e o Bruno falava bem, que o minifúndio é prejudicial àquilo que é o ordenamento do território que se exige para extensões de floresta como as que nós temos, e depois também há a responsabilidade. E nisso eu não consigo descartar a responsabilidade dos próprios autarcas, embora que nestas alturas seja muito bom reivindicarem e exigirem junto do governo mais atenção, mais medidas, mais apoios, mais tudo, mas também como maioritariamente destes municípios que foram os mais afetados, se calhar se formos ver o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos para o ordenamento destes territórios, para a limpeza destes territórios, para a identificação de proprietários destes territórios, para medidas preventivas que já estão todas elas finalizadas, e a partir de Pedrógão esse trabalho foi feito e, portanto, sabemos bem quais são as medidas que estão ou que devem ser implementadas no terreno, e continuamos a ver que isso não é feito, quer dizer, não há distanciamento nenhum de qualquer tipo de, como exigiam as barreiras dos 25 metros, por exemplo, com os cortes das árvores, as distâncias de 25 metros para instalações ou infraestruturas, tudo e mais alguma coisa, nada disso é feito. E não se podem queixar de, pelo menos, ter essa possibilidade de o fazer legalmente, de entrar num qualquer terreno para fazer a limpeza do mesmo. E exigir depois cobrar junto do proprietário, caso saibam quem é. Mas se não souberem quem é, também é o município que tem a responsabilidade de fazer esse trabalho. Não pode depois estar na dependência do próprio Estado Central, porque isso é livrar-se de uma coisa que que na verdade é o seu limite de território e que deve ficar à sua responsabilidade de proteção para que isto não aconteça. Agora, e depois há também a questão das próprias pessoas, a título individual, que têm estas propriedades, terem a responsabilidade per si, que está prevista na lei, e que se podem aplicar coimas sobre elas, etc, 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 que não fazem esse trabalho de forma sistemática, de forma contínua e muitas vezes de forma bem feita, digamos assim, de forma assertiva, respeitando aquilo que são as orientações. Porque se nós, e eu discordo um bocadinho do Bruno desta questão,
e lá vou eu queixar-me ainda no último podcast eu disse relativamente à saúde e à proposta que o PS apresentou, e agora mais uma vez é mais uma comissão que se quer criar para resolver o que é. Eu acho que não há assunto tão mais debatido neste país, que nós já somos todos especialistas, entre aspas, como é óbvio, que todos os anos se debate durante 1, 2, 3 meses, já sabemos tudo e mais alguma coisa, há técnicos que vão, engenheiros florestais, etc, 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 e agora uma solução apresentada pelo PS é mais uma comissão técnica independente para se apurar o quê? Nós sabemos o que está a falhar, as pessoas sabem o que está a falhar, os autarcas sabem o que está a falhar, continuam a deixar que aconteça todos os anos sucessivamente essas falhas, e portanto, e por último, só para terminar, indo ao governo e às tão famigeradas percepções, efetivamente a percepção que passou foi que o governo não estava a liderar processo nenhum, e isso faz, quer se queira, quer não, no terreno. E não estou a dizer para Luís Montenegro andar do coletezinho da Proteção Civil a visitar todos os fogos, mas ficou-lhe marcado, e não é que ele não tenha direito a férias ou direito a festas, mas um político vive da imagem também e da percepção que passa às pessoas, e portanto ficou beliscado sobre essa situação, ficou chamuscado, para usar a expressão que usaste, mas não queimado. Não me parece que o governo saia daqui propriamente queimado, mas é uma pedra no sapato que todos os anos acontece, porque há de eterno, e para o próximo ano vamos estar a discutir novamente esta situação, porque temos mais a usar os mesmos mecanismos de concessões de meios sempre disponibilizados por privados, que depois muitas vezes têm outros interesses que não são os interesses do Estado. Temos mais um erro de casting no governo, a Ministra da Administração Interna. Depois, nós vamos sempre justificando, e eu ouvi 2 ou 3 pessoas que a conhecem bem e que falam da sua competência, mas depois agora a justificação é porque está há 2 ou 3 meses no governo e ainda não tem capacidade de comunicação política, para não dizer algumas asneiras que diz, mas na verdade isso acho que nem era preciso ter capacidade de comunicação política, basta nesta fase dizer de forma meridianamente clara e transparente às pessoas aquilo que elas também precisam de ouvir em determinadas horas, e não o seu contrário, e respostas como aquelas que ela deu. Portanto, não sou capaz de dizer se foi um erro de casting, mas começar da forma como ela começou, uma pasta que é sempre difícil, como é a da administração interna, mas com esta sequência de erros políticos, quer se queira, quer não, traz sempre algumas marcas. Agora ainda está muito longe de estar na parte de baixo do barómetro junto da Ministra da Saúde. Foi um tema, um tema já entrando nos assuntos de proximidade. O plano de pormenor Cais do Paraíso foi aprovado em reunião de Câmara, segue para discussão e votação final na Assembleia Municipal, um plano de pormenor controverso, com dezenas de participações, praticamente todas críticas. A polémica vai continuar no Parlamento Aveirense, alargada a outros partidos. Bruno, és deputado municipal, esta aprovação não foi só uma teimosia de Ribal Esteves, mas o autarca não quis, nesta fase do mandato, fazer um compasso de espera, entregar a aprovação final ao próximo elenco camarário. Este plano, recordando, tem como aspecto mais polémico uma intervenção, um empreendimento turístico numa zona sensível, a construção de um hotel com um centro de congressos que pretenderia... Este investidor pretenderia erguer uma torre de 12 pisos. Sim, sou membro eleito da Assembleia Municipal até ao final do mandato, em vigor do mandato até ao último dia, tal como Ribal Esteves. Temos a Assembleia Municipal dia 2 de setembro, que já recebemos a convocatória, e já vem elencado lá o ponto para ser discutido. E por isso... será para andar. O Executivo Municipal e Ribal Esteves sempre disse que iria fazer usufruto do seu mandato até o último dia, tal como fez em Ilha, tal como fez em todos os mandatos em Aveiro,
e por isso vai andar para a frente. Neste momento, a única questão que ainda não tive a oportunidade de exaustivamente ver a documentação, vejo aquilo que vem na discussão pública e de algumas sugestões que surgiram. A mim, genuinamente, faz-me alguma confusão a volumetria daquilo que se pretende para aquela zona, mas a ver vamos o que é que vai resultar no final. Ainda que eu gostaria, e isso eu digo muito sinceramente, é a minha opinião, que eu gostaria de um pouco menos de volume naquela zona, por ser uma zona de entrada na cidade, e por dar um postal de entrada. Não me faz confusão que haja ali uma unidade hoteleira, não me faz confusão que exista ali construção. Faz-me alguma confusão, por exemplo, uma imagem que agora circula de uma imobiliária que tem andado a circular nas redes sociais. Se aquela imagem for espelho do que é a realidade, faz alguma impressão. Rui Soares Carneiro esteve por dentro, literalmente, do debate, assistiu, participou enquanto vereador, alertou que, enfim, uma das sugestões do Rui seria a Câmara recuar na proposta de Sércia. Assim não aconteceu, valeu o voto contra e o voto contra unânime da parte do PS. Rui, este plano de pormenor discutido nesta altura era, enfim, naturalmente pretexto para discussão pública, para discussão de campanha, não havia outra forma. Ribal Esteves teve que passar mesmo este debate com toda esta envolvência. Sim, vou tentar fazer o reverso da medalha, no sentido em que a discussão pública, digamos assim, para além daquela que ainda hoje foi feita na Câmara, já todos sabemos mais ou menos com o que é que discordamos, com o que é que cada um discorda, e genericamente eu diria 99% das pessoas que estão em desacordo têm que ver com a questão da Sércia, e eu pegava noutros 5 pontos que têm vindo a público, digamos assim, para desmistificar algumas questões. E a primeira tem que ver precisamente com o debate nesta altura, com a discussão pública nesta altura e com o não adiamento. Isso tem que ver com os timings, com os prazos que o plano tem, e os 18 meses coincidiu com, e aliás ele sofreu uma prorrogação em fevereiro, e portanto esses 18 meses culminam no dia 6 de setembro, e portanto até lá ele tem que seguir todos os trâmites, e seria possível fazer alguma prorrogação devidamente justificada, coisa que neste caso a justificação não se pode prender com programas eleitorais ou discussões sobre Sércias. Portanto, ou era a revogação total da concretização do plano pormenor, digamos assim, deste processo todo de discussão pública, ou então teríamos obrigatoriamente que fazer essa discussão neste período que estamos a fazer. E ainda há pouco dei nota disso, que efetivamente nós tivemos o plano pormenor mais participado de sempre, à exceção do PDM, e portanto a justificação de que estamos em mês de agosto e as pessoas estão fora, etc, a mim confesso que me passa um bocadinho ao lado, porque olha, até há pessoas que têm mais tempo de férias do que estando a trabalhar, portanto até têm mais ou menos disponibilidade consoante as suas vidas, mas podem fazer de forma digital à distância por um simples e-mail, e portanto às vezes parece que fazemos um bicho de 7 cabeças com a participação nesta discussão pública que decorreu durante 20 dias, portanto também dá tempo para toda a gente ir e vir de férias, excepto aqueles que têm férias o mês todo, e portanto parece-me cair um bocadinho em saco roto essa desculpabilização de se querer adiar uma discussão que, como ainda agora referi, é difícil de poder ser adiável com motivos válidos. O outro ponto tem que ver com esta parte da participação, com a ausência de atores políticos, à exceção da Iniciativa Liberal, pelo seu presidente e candidato à Câmara, o Miguel Gomes,
De resto, mais nenhum ator, seja candidato ou não candidato, seja o que seja, nenhum ator político da praça ou nenhum partido político, ou quer que seja, contribuiu com sequer uma ideia ou um pedido de mudança ou de alteração do que seja, e por isso é que eu refiro e insisto de que usar as vias de comunicação é tudo muito bom e muito apelativo para uma certa comunicação e um determinado público, mas depois quando chega a hora convém usarmos as vias de participação, sob pena de que aquilo que estamos a falar para um círculo fechado e que ninguém agirá e, portanto, as nossas palavras perder-se-ão se depois não houver atos que possam demonstrar aquilo que alguns quiseram comunicar, mas depois, quando chegou a hora, houve essa ausência praticamente total de todos aqueles que publicamente opinaram sobre o assunto e de forma legítima, como é óbvio, mas depois quando não se participa das discussões e deixa-se isso à mercê de todos os outros e decidimos só que votamos contra ou votamos a favor, pelo menos do meu ponto de vista, na minha opinião, peca um bocadinho por ser pouquinho, como diria o outro. E até porque depois usamos sempre agora a terminologia das maiorias, não é? Porque a maioria está contra, a maioria isto, a maioria aquilo outro, mas estamos a falar de maioria que se expressou basicamente através de 44 pessoas na discussão pública e 600 e tal pessoas numa petição online. Portanto, estamos a falar de 0,001% num universo muito grande de Aveiro. E, portanto, quando falamos maiorias, às vezes temos uma percepção temos que depois não se verificou, tal como não se verificou, por exemplo, noutras obras polémicas em Aveiro e que acabaram por segurarem maiorias absolutas de Ribeirão Esteves e, portanto, estas maiorias que nós dizemos sempre, depois é preciso que elas sejam demonstradas na hora. Outro ponto tem que ver com a questão das que eu coloquei relativamente aos apartamentos que são referidos no regulamento, porque também andava a informação a circular de que seria para comercialização de apartamentos e não apenas um empreendimento turístico, etc. E essa ideia foi totalmente desfeita e a lei preveu no regime dos empreendimentos turísticos e, portanto, também está fora de questão, do ponto de vista do regulamento, permitir qualquer comercialização de habitações naquele espaço, como também não é obrigatória, nem é exigível qualquer tipo de avaliação de impacto ambiental para este tipo de construção, mesmo que ela ceda através de uma possibilidade de excepcionalidade, o próprio PDM na Sércia que limita dos 6 pisos, e tendo este 12, há essa exceção, digamos assim, à regra do PDM, também como há noutros sítios, tal como no Canal de São Roque e muitos outros edifícios, e ainda agora, com a demolição da sede do CDS, lá vai ser feito um que também tem o dobro da Sércia permitida em PDM, e portanto deste ponto de vista também está esclarecido que não há essa exigência e portanto desmistificar algumas coisas que foram ditas à volta deste plano. E uma última que tem que ver com o plano limita a ação do privado, não a define, ou seja, o próximo Presidente de Câmara pode chegar lá e, no caso de haver algum processo de licenciamento, pode limitar aquilo que é a opção, porque o plano permite até 12 pisos, mas ele pode ser feito até pode ter só 2 pisos. Agora, isso, depois, a posteriori, portanto, para sempre me parecer um bocadinho, está um não argumento, o adiar a decisão, porque estamos em altura e autárquicas e legitimidade, etc., sempre me pareceu um argumento um bocadinho limitativo, porque depois quem estiver na Câmara Municipal ou revoga o plano pormenor ou simplesmente licencia aquilo que acha que deve licenciar e ponto final. E portanto deixar só essas notas, dando nota de que o voto foi contra, portanto eu parece que estou aqui a falar de pontos a favor a defender o plano, mas não estou a justificar algumas
há algumas coisas que foram ditas na discussão pública e que me parece de forma errada e que pode levar ao engano das pessoas. Do outro ponto de vista, eu justifiquei o meu voto contra, apesar de algumas alterações que foram feitas no plano pormenor por sugestão da minha participação, tal como de outras, que tem que ver fundamentalmente com a possibilidade da volumetria e dos 12 pisos do hotel, e no caso também por interesse municipal, que seria a disponibilização de um estacionamento público em dois pisos da cave, em vez daquilo que está lá, que não é uma obrigação, é uma possibilidade que pode acontecer ou não em 2 pisos, que pode ir até aos 3, mas serão em grande medida para o uso do próprio empreendimento turístico. Portanto, naquela zona da cidade parecia-me importante ter ali um estacionamento, não só por aquele emaranhado de carros que já lá existe normalmente, pela questão da limitação e da lotação em que o Alvoi está, e pelos próprios turistas e por nós próprios, que podemos ter ali um estacionamento à entrada da cidade feito por um privado, e que, através de um contrato com o município, o poderia disponibilizar publicamente, mesmo que de forma paga, como é óbvio, e portanto parece-me que desse ponto de vista o município não está a salvaguardar um interesse que seria importante para questões de mobilidade naquela zona e que poderia facilitar e muito a vida a moradores, a trabalhadores e a turistas que nos visitam diariamente. Gostava só de ir já passando, fazendo aqui a ponte para o tema das eleições autárquicas. Bruno, gostava só de questionar se, de alguma forma, enfim, todos os candidatos que estão no terreno pronunciaram-se sobre o plano pormenor. Há quem queira revogar, de facto, há quem queira alterar a proposta. Luís Souto fez um comentário que indiciava de alguma forma que era necessário apoiar o investimento privado, enquadrado com planos, com ordenamento e com infraestruturas públicas. Há aqui 2 vereadores que são candidatos na lista que votaram a favor. Vai ser difícil Luís Souto expressar uma posição muito diferente de Ribal Esteves e vai, digamos que, herdar plenamente este plano, sendo que ele ressalva sempre que, enfim, haverá sempre espaço para mudanças em tudo. Haverá espaço, ele herdará se vencer. Essa ressalva é relevante. Primeiro é preciso vencer, depois quem vencer herdará. Aqui a questão é, Luís Souto terá que gerir o atual Presidente de Câmara com panos quentes nesta matéria. Ribal Esteves vai manter até ao final do mandato o ritmo e a execução do seu programa político, e nisso Luís Souto vai ter que gerir aquilo que quererá alterar ligeiramente, vai ter que gerir de uma forma meticulosa. Há uma vereadora que é recandidata como vereadora e há um vereador que passa a ser candidato à Assembleia Municipal. Quer dizer, há uma conotação aqui, pelo menos uma colagem a esta votação específica, que me parece difícil dele querer revogar o que quer que seja. Pode haver ali algumas nuances, mas revogar não me parece que, no caso de ser eleito Presidente de Câmara, que o vá fazer. O Partido Socialista apresentou o programa eleitoral de... Desculpa, Júlio. Já agora? Só para dar nota, parece, pela questão da... Não só de... E até foi Ribal Esteves que disse isso. Quer dizer, o plano de pormenor, a sua entrada em vigor, etc., ainda demorará. Ainda há terrenos que estão na mão do Estado Central e que, primeiro que passem para as mãos do município, vai uma longa negociação e muito tempo. Há deles que estão há anos para passar para domínio municipal e, portanto, esse processo continuará e poderá demorar meses ou mais anos ainda. O próprio privado tem que adquirir terrenos ao município e a outros privados para conseguir sequer fazer algum tipo de projeto desde que é apresentado no plano. E, portanto, há um longo período de tempo que vai, aliás, a execução prevê a execução até 2035, portanto, nós só por aqui vemos que pelo menos 10 anos tem... Já não é o próximo Presidente de Câmara que inaugura.
Já é o outro. Sim, e portanto há aqui, digamos, quase uma válvula de escape, se for bem aproveitada pelo candidato, de modo a que não vá contra o plano, mas que também alivie alguma carga pesada que está a ter na comunicação e na opinião pública relativamente àquilo que pode ser lá possível construir ou não, porque ele terá isso nas mãos caso seja eleito. Vamos ver se o Luís Souto acolhe essa proposta. Estava eu a introduzir o próximo tema, que tem a ver com a campanha autárquica. O Partido Socialista apresentou o seu programa eleitoral, começou também a apresentar candidatos às juntas de freguesia, simbolicamente ou não, arrancou em Eixo e Eirol, uma junta de freguesia que perdeu em 2021, que agora recandidata o então presidente, João Morgado. A aliança com Aveiro, nesta fase, está de volta às visitas, não tem tido eventos agendados, aparentemente estará a preparar a apresentação do programa eleitoral no início de setembro. Rui Soares Carneiro, estes desenvolvimentos, o programa eleitoral do PS, a apresentação de candidatos, merecem-te reflexões, reparos? Sim, já que a aliança com a Aveiro está ainda em período de silly season e foram a banhos no Pontal e estão por lá ainda, e não se sabe do paradeiro de muitos deles há já algum tempo, cingimos no caso para já desta questão de programas e de apresentação de candidatos, porque dos outros partidos também ainda nada houve nessa temática. Para o programa e para a apresentação, neste caso, do João Morgado. Não sei se, como dizias, se foi simbólico ou não ser uma junta que foi perdida e que foi do PS durante os 8 anos do João Morgado. A próxima é São Jacinto. Que é outro caso ainda mais recente, mas acho que até, não sei, mera especulação, pode ter sido também por ser equipas, principalmente a do João Morgado em Eixo e Eirol, que são equipas que já estão rotinadas, eles já conhecem muita gente, teve 8 anos no poder e agora mais 4, e portanto tem uma capacidade de penetração no território e portanto de cativação das pessoas para uma dinâmica que tem que durar agora até 12 de outubro e, portanto, se calhar mais fácil ir para o terreno e também servir como exemplo aos outros para criar dinâmicas de campanha que precisem de estar nas próximas 6, 7 semanas no terreno, e o mesmo servirá agora de seguida para São Jacinto. E eu sei que também a nível, por exemplo, da freguesia, o programa do PS em Eirol já estava muito consolidado há já largos meses por a questão também do candidato ser o mesmo e, portanto, conhecer bem o território e já ter também na sua cabeça bem definidas essas ideias. Agora, relativamente ao programa eleitoral, parece-me dar nota positiva, parece-me um programa que olha para as principais preocupações dos aveirenses. É um bocadinho, não vou dizer omisso, porque há medidas que estão lá, mas não estão, digamos que bem explicadas, e portanto aí eu também não confesso que não sei se a informação que saiu vai ser o programa mesmo ou se depois haverá algum documento mais detalhado e que nos permita maior informação, até porque depois não nos esqueçamos que faltam também os programas das próprias juntas de freguesia. E ainda há bocado falar disso relativamente, por exemplo, temas omissos, como temos o caso dos impostos, que faz sempre uma dor não de alma, mas de bolso aos aveirenses, e que fez durante muitos anos, ainda há relativamente pouco tempo, e que é omisso o programa, e portanto ainda há aqui muitas questões no ar, até porque há, por exemplo, dando um exemplo relativamente à reabilitação de infraestruturas rodoviárias, que depois precisam de ser concretizadas para nós percebermos qual o alcance das mesmas e para as próprias pessoas perceberem qual é a prioridade que será dada ao território, por exemplo, a esse nível. De resto, parece-me tocar bem, e também é um slogan, pelo menos pelo que existe em outdoors, relativamente à sustentabilidade,
aquilo que é a preocupação com os espaços verdes, com o espaço público, com a própria cultura em si. Depois, a nível de equipamentos, reparamos que, e aqui duas notas, a primeira é que há situações que por isso é que esta questão que falavas de Ribal Esteves não abrandar o ritmo, pode ser benéfico para um lado, e vamos ver se é benéfico ou prejudicial, neste caso para o lado do PS, de perceber porque há ali medidas que depois embatem de frente relativamente àquilo que está a ser adjudicado e lançado a concurso ainda até 12 de outubro, e portanto vamos perceber, por exemplo, relativamente ao mercado e às piscinas de Cacia, que já tem empreiteiro para seguir para a adjudicação, e que é algo que neste caso Alberto Souto quer alterar, como vamos para a questão do pavilhão oficina, por exemplo, entre outras, e portanto que vai haver aqui alguma, não é uma contradição, é uma opção política de um lado contra uma opção política do outro, mas que já está no terreno e portanto dificilmente poderão ser aplicadas. Portanto, vamos perceber também como é que se vai jogando no detalhe, mas também na forma de comunicar ao longo deste próximo mês e meio, quanto a estas adjudicações que vão indo para o terreno, com aquilo que depois está efetivamente no programa eleitoral e que pode ser aplicado ou não. Bruno, Alberto Souto diz que é um programa sem obras de regime, mas com ideias criativas, e só se compromete com projetos que tenham financiamento para executar essas obras. De alguma forma, o candidato do PS referiu aqui as expectativas que vinha criando, como a multiplicidade de propostas, um livro, ideias que graficamente causaram, enfim, alguma surpresa, vistosas, por assim dizer. Ele, neste programa, já incutiu assumiu que não se pode executar tudo e que é necessário, enfim, traçar prioridades. Tirando a nova ponte praça, não vemos assim grandes propostas típicas de Alberto Souto para este mandato. É bom ou mau? Eu, na minha perspectiva, acho bom, para ser sincero. Embora, deixa-me ressalvar, embora hajam aqui, enfim, situações dinâmicas municipais, por exemplo, na Lota, e outras intervenções que podem fazer ressuscitar algumas dessas ideias. Sim. Eu acho bom. A mim o que me faz confusão é o período pré-verão, em que suscitou milhentas sugestões vindas dele. É que a questão aqui, a confusão gera-se porque as ideias vêm dele ou de alguém muito próximo dele para a praça pública. E isso confundiu e confunde o eleitorado. E se viesse de outras pessoas a lançar a ideia, era diferente. Agora, este programa político, pelo menos esta série de sugestões e de propostas que traz a lume nesta fase, Alberto Souto é de longe o candidato mais experiente e mais inteligente de todos eles. Essa é a minha perspectiva. E por isso a experiência está-se a revelar nesta fase com apresentar as juntas em setembro e em criar dinâmica neste momento e em que vai marcar o ritmo até às eleições. Luís Souto vai ter que ir atrás, inventar aqui alguma coisa para quebrar o ritmo ao candidato do Partido Socialista e para puxar o ritmo para o lado dele. Alberto Souto quer, nesta fase e nesta candidatura, para todos os efeitos, limpar aquilo que foi o passado. Eu acho que ele deve estar com alguma mágoa para com os aveirenses com a derrota em 2005, com aquele que é o carimbo que lhe colocam de alguma gestão despesista, e tanto é que no PowerPoint, que é tipicamente socialista, que apresenta com as 15 propostas em destaque, e das 15 propostas em destaque, uma delas é contas certas, pagamentos na hora. Quando um candidato a uma autarquia precisa de meter isto nas 15 propostas em destaque, é revelador daquilo que é o seu passado. Quer dizer, e da imagem que tem perante o eleitorado. Para mim, isto é o normal numa autarquia.
isto é o dia-a-dia numa autarquia. Não é preciso propor e dizer que vamos fazer. Quer dizer, mal estamos quando precisamos de estar a revelar isto. Mas, efetivamente, não vejo aquelas propostas megalómanas que toda a gente perspectivava no segundo trimestre do ano. Há uma coisa ou outra, há a questão da lota, há sempre propostas que podem resvalar para algo transcendente, mas efetivamente no papel, neste momento, tirando a Ponte Praça, com a qual eu não concordo, isso deixo bem claro, uma outra coisa do resolver o problema da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, seja lá o que isto for, mas tendencialmente tenho a ideia que há aqui reversões, há aqui custos associados para reverter algumas coisas com as quais ele não concorda, que podem ser acrescidos, mas o resto, e depois há a questão da habitação pública, querer trocar terrenos por apartamentos com proprietários, o alojamento local, transformá-lo em arrendamentos. Há aqui uma questão, toda a gente sabe... O subarrendamento que não funciona. Sim, aqui toda a gente sabe que a habitação é um problema em Aveiro e no país. Agora, como é que lá chegamos? Eu não concordo com o caminho que ele traça, nomeadamente. E por isso, mas esperava e tinha receio, tinha muito receio que ele fosse muito mais longe nas propostas do que foi. E nisso não me descansa, mas deixa-me um pouco mais tranquilo face àquilo que poderá ser o mandato, no caso de Alberto Souto Vieira. Já agora, a tua opinião, que já fizeste, já elaboraste, já participaste na elaboração de vários programas eleitorais, a aliança com Aveiro vai ter mais trabalho para apresentar uma proposta de alguma forma diferenciadora ou não? O Luís Souto diz que tem 500 mil de propostas que lhe chegaram de inputs. Eu não duvido que tenha 500 mil. Se for inverter o sentido da rua X ou da rua Y, isso é uma proposta. Agora, se é uma proposta para ir para um programa político, eu acho que não. A questão é esta. Agora, desses 500 mil, quantas é que são efetivamente propostas efetivas para constar num programa político? Isso é que é o relevante, não é a quantidade de propostas que me chegaram. É aquelas que, resumidamente, mudam a vida das pessoas. E isso é que nós queremos ver num programa político. E Luís Souto terá que o apresentar, até porque herda programas políticos com alguma objetividade dos últimos mandatos e concretizados, com graus de concretização muito elevados. E por isso ele vai ter que propor algo diferente, algo inovador, que seja numa linha de continuidade, mas que seja diferenciador e que seja execuível e praticável. Sim. Júlio, se me permites só três Já agora, sim, Rui, muito rapidamente. rápidas. E tem que ver com, e o Bruno falava da capacidade de narrativa que Alberto Souto tem, e sobre isso dois pontos. O primeiro tem a ver com esta questão do pagamento a horas e de cumprir. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que qualquer obra que vá para o terreno, hoje em dia há uma quantidade de requisitos que é exigível que não é possível nenhuma obra ir a concurso e ser adjudicada sem que lá esteja o saldo na conta. Portanto, isso é quase um não tema. É isso? Sim. O quê? A lei das finanças locais. Não é só cabimentação de verbas. É teres que fazer demonstração do dinheiro na conta, no saldo de gerência da Câmara. Portanto, não há hipótese de tu lançares uma obra de 20 milhões com então um é uma verdade de lá para ali. Sim, portanto, eu já expliquei isso num texto de opinião, mas retirei até à exaustão, até que os candidatos acabem com essa história de que fazem obras quando têm dinheiro e pagam a horas e etc., como se pudessem fazer de outra forma. O outro ponto tem que ver com aquilo que o Bruno frisava e aí é uma questão de gestão de expectativas e da capacidade agora de criar uma narrativa que não o prejudique o PS, que é esta quantidade de propostas que foi sendo apresentadas para discussão
ao longo dos últimos meses, mais o livro editado em dezembro, criaram uma expectativa em algumas pessoas num determinado nível, como disseste, chamemos-lhe obras de regime, megalómanas, obras bonitas, obras caras, ou com a definição que seja, que agora, não estando vertidas no programa, podem, digamos que, curar as expectativas de alguns eleitores, e portanto há que ter aqui uma capacidade de criar uma narrativa que não faça não decrescer essas expectativas das pessoas que andaram a seguir esta apresentação de propostas em Catadupa nos últimos meses. E aí lembrei-me, entretanto, por exemplo, de um detalhe que é preciso perceber, porque, por exemplo, aparece a proposta para a criação do Museu de Arte Contemporânea. Relembrando, está um estudo urbanístico aprovado no final do canal de São Roque, um investimento da Civil Ria, em que está lá que uma das contrapartidas é o privado investir e fazer um Museu de Arte Contemporânea para entregar ao município. E, portanto, uma das questões é, estamos a pôr num programa a criação do Museu de Arte Contemporânea, nada contra, mas quando há um privado que tem para licenciar o empreendimento que quer lá construir, tem que apresentar essa contrapartida já ao município. Portanto, ela a existir, nem sei se existirá nos próximos 4 anos, duvido, porque eles têm, salvo erro, 10 para o fazer, e sendo o município então a fazer nos próximos 4 anos, quer dizer, qual é a outra contrapartida que o privado vai dar, sendo que o município então vai gastar uns quantos milhões a fazer esse tal Museu de Arte Contemporânea. Por isso é que falta perceber alguns detalhes, como é que se vão aplicar algumas das propostas que lá constam. Vamos dar aqui uma borla à iniciativa liberal, porque na altura em que começámos a gravar, nas últimas horas, surgiu, tudo indica que seja o programa eleitoral, 5 bandeiras da candidatura de Miguel Gomes, ainda não foi apresentado como tal, não foi enviado à comunicação social. De qualquer forma, antes de irmos às notas finais, Bruno, encontras ali alguma coisa que possa merecer o nosso destaque nas próximas edições? Alguma proposta diferenciadora, relevante para discutir mais tarde? Relevante e para discutir mais tarde, acho que é a criação do seguro de saúde municipal. Não sei exatamente o que é que eles querem dizer com isto, mas acho que é aquilo que é mais diferenciador e menos expectável, propriamente dito. Para liberais, entende-se? Sim, porque a questão da mobilidade, toda a gente fala disto, cultura e espaço público, tudo bem, menos impostos, menos taxas absurdas e contas claras para todos. Isto é o que nós quisermos, como se costuma dizer. Tinha que ser apresentado como objetivos de candidatura, não é? Sim, aqui acho tem que figurar sempre no programa. É efetivamente o seguro de saúde e que, por acaso, aguardo com expectativa a melhor explicação por parte da iniciativa liberal. Rui? Sim, esse é um dos pontos a questionar, a perceber o mecanismo de aplicação no município deste seguro de saúde, que não surpreende vindo de Cambém, tal como também não surpreende a redução de IMI e até o desaparecimento, não sei se é bem esta a expressão, desaparecimento de outras taxas, e portanto é normal a iniciativa liberal apresentar este tipo de propostas. Relativamente, e portanto, eu acho que apresentaram só mesmo bandeiras, falta depois apresentar uma coisinha mais detalhada. Foi um chamariz, um flyer. Informa mobilidade 360, mas mobilidade 360 pode ser muita muita coisa. Agora a nível de comunicação, para chamar a atenção e para meter já algumas soluções. Agora, achei estranho não aparecer, posso estar equivocado, mas não aparecer, por exemplo, o tema da habitação. Ficou guardado para a fase mais de desenvolvimento. Ou eles são tão liberais que consideram que o mercado decide por si só e, portanto, o município nada pode fazer nesse aspecto, mas já estão também claramente, veremos nos próximos episódios. Seguimos agora então para as notas finais. Colocação no ensino superior, saíram as colocações, Bruno. Dar aqui uma palavra de boa sorte a todos aqueles que foram colocados. Menos este ano.
Menos. Acho que é importante também, primeiro, deixa-me desejar Menos caloiros. A parte positiva, que é desejar boa sorte àqueles que entram num novo trajeto e às famílias que veem o objetivo de longos anos concretizado com a entrada dos filhos na universidade. Mas sim, há esse reverso da medalha que, pelos vistos, há menos caloiros. Acho que é importante o governo ver e estudar o porquê. Porquê que há menos pessoas a quererem ir para o ensino superior ou a entrarem no ensino superior, e depois de ter conclusões, analisar essas mesmas conclusões e ver alternativas, porque podem ser muitas as conclusões, umas assustam mais que outras, mas nesta fase prefiro dar a palavra de esperança àqueles que entraram e que lhes corra bem. O Rui Soares Carneiro quer falar do bombeiro ou do incendiário André Ventura, de acordo com as interpretações que se fazem das imagens que foram colocadas, partilhadas do dia ou da hora em que o líder do Chega foi a um fogo florestal, ou um fogo florestal em fase de rescaldo, talvez. Sim, de forma simples, curta e grossa, e até aproveitando que o apelidaste de bombeiro, acho que é uma ofensa usar esse termo, e é uma ofensa também para todos os bombeiros esse vídeo que André Ventura fez circular nas redes sociais. Não me surpreendeu, mas acho que, infelizmente, já não nos surpreende, mas acho que deve ser repudiado por toda a gente essa forma de fazer política, aproveitando uma tragédia nacional que envolve a vida de muitos milhares de pessoas e a perda de vidas humanas, ver o líder de um partido que se diz líder da oposição a prestar-se àquelas imagens e àquela forma de proveito político, desrespeitando completamente aquilo que são as forças de segurança, desrespeitando completamente aquilo que é o compromisso cívico que cada bombeiro tem, e portanto deixar só essa nota de repúdio por aquilo que infelizmente continua a não ser uma surpresa da parte de André Ventura. O episódio 22 do podcast Política no GIS fica por aqui. Agradeço ao painel de comentadores. Voltamos dentro de 8 dias. Até lá, passe bem. Até à próxima. Política no GIS é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.